Boa tarde! Curso O Livro dos Médiuns. Uma iniciação que não tem nada desse caráter privilegiado, obscuro, oculto, secreto, que os rituais de iniciação querem fazer crer. Iniciação é só iniciar. Precisamos demais iniciar nossos dons. O que fazemos quando um desses equipamentos, um celular, um tablet, um laptop, um computador, dá problema? Qual é a primeira solução que buscamos? Reiniciar. Não há nada mais urgente nesse momento de nossas vidas, nesse momento da Terra, do que reiniciar. Precisamos nos reiniciar para começar. Para destravar. Reiniciar nos computadores e em nós mesmos é destravar. Precisamos demais destravar. Estamos tendo problemas aqui. Vamos tentar solucionar. O Face, mais uma vez, deu pane e a gente recomeça. Tá certo? Comparamos então, no nosso curso O Livro dos Médiuns, a reiniciação dos tablets, dos celulares, dos computadores, a nossa iniciação. Porque reiniciar aparelhos eletrônicos frequentemente é destravar. E nós precisamos demais destravar. Destravar potências, destravar capacidades, destravar mediunidade. Temos deixado muito claro, ninguém será Chico Xavier nessa vida, pelo menos. Sim, Jesus falou que faríamos tudo o que ele fez e mais, mas não nessa vida. É ao longo da eternidade. Mas todos nós temos capacidades mediúnicas. Todos nós estamos sob influência. E ter consciência dessa influência que nós estamos vivendo é poder optar. Senão seremos optados, digamos assim. Todos aqueles que não têm consciência do processo de influenciação espiritual estão sendo sequestrados, capturados. Muito pelo contrário, ter consciência é adquirir gradativamente alguma que seja capacidade de se defender, capacidade de optar por qual influência dirigirá os seus passos. Sabendo, como todo iniciante da realidade espiritual como eu, que todos estamos sob influência e que
podemos e necessitamos apenas decidir sob qual influência queremos estar. É fundamental. É mal concebido, é mal direcionado o nosso senso de liberdade. Liberdade é estar sob influência de bons espíritos. Por quê? Porque a diferença de maus espíritos para bons espíritos é que os maus espíritos cerceiam nossa liberdade, interferem, querem dominar nossas mentes. Enquanto que os bons espíritos sugerem com suavidade, porque respeitam nossa liberdade. Portanto, liberdade é agir, é funcionar, é sintonizar para estabelecer laços com bons espíritos. Desconhecer a realidade espiritual é ser mais facilmente manipulado pelas sombras que, como eu já disse, trabalham em oposição para subtrair, para manipular a nossa liberdade. Você quer ser livre? Ou você quer atuar e avançar no seu processo de libertação? Conheça a realidade da mediunidade. É esse o nosso convite. Estamos no capítulo 5 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, e nele estamos estudando um caso. Houve um caso lá em 1860 de uma casa, de uma residência que estava sob fortíssima influência espiritual. Kardec vem estudar esse caso conosco, fazendo as mais interessantes perguntas, primeiro a um espírito de luz que o assiste, o espírito de São Luís, através do qual, como vimos no encontro passado, ele foi orientado, Kardec foi orientado, que os feitos que se noticiava naquela residência eram verdadeiros, em primeiro lugar, que os feitos de manifestação material que os espíritos provocavam naquela casa buscavam uma espécie de vingança, buscavam uma espécie de atuação sobre alguém que lá morava, dizendo que o espírito perturbador se aborrece com o habitante daquela casa em que ele, espíritos, se encontram e quer pregar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. Pergunta Kardec se há alguém, além desse que é o objetivo do espírito para atuar, para vingar-se sobre ele, se há alguém que provoca, que com seus dons mediúnicos serve de material, ferramenta para o espírito manifestar-se na matéria. E respondem-lhe que isso é necessário, por sem isso o fato não poderia se dar. Um espírito mora num lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que se possa servir, fica sem ação. Quando essa pessoa aparece, então, ele se diverte quanto pode. Kardec pergunta se essa pessoa estar no lugar, morar no lugar, é indispensável. O São Luís disse que não,
que o espírito pode servir-se de uma pessoa que está em outra posição. Esclarece São Luís que há casos em que a presença no local não é necessária. E pergunta número 5. Vejamos um lápis para marcar o nosso estudo aqui. Continuaremos daqui hoje. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhes servir de auxiliar, esse médium que serve com seus fluidos de ectoplasma, com seus fluidos favoráveis, ele serve de base para o espírito perturbador, é uma indicação desfavorável para a pessoa, ou seja, o médium também precisa ser primitivo, violento, egoísta? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? São Luís responde, não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir. Então, o médium pode ser utilizado pelo espírito de baixa condição sem ser o médium necessariamente de baixa condição também. Ele pode apenas ser uma criatura materializada. Indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, diz São Luís, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai bons espíritos que necessariamente afastam os maus. Uma pessoa, um médium sensorial, apegado a prazeres da mesa, da cama, cultivando esses hábitos, não atrai bons espíritos. Atrai espíritos também afinizados com as suas sombras, com as suas fraquezas. E claro, esse médium, cercado de espíritos tão viciados quanto ele, quando é abordado por um espírito como esse, do caso estudado, que quer perturbar uma casa, estabelece uma negociação entre os espíritos de baixa condição, e ele serve então de instrumento ao espírito perturbador. Pergunta seguinte, de número 6, do capítulo 5, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Onde o espírito vai buscar os objetos que atira? Então, este espírito atirava objetos nos moradores da casa. E Kardec quis saber de onde surgiam esses objetos. E São Luís responde, esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair onde ele quer. É uma técnica de manipulação de fluidos para interferir nos objetos materiais que permite ao espírito atirar objetos nos encarnados. Pergunta número 7. Desde que as manifestações físicas espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas,
com o fim de convencer, parece-nos que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência. Eles, às vezes, se queixam de não haver testemunhado fatos concludentes. Os incrédulos desafiam a vida, falando: por que isso acontece em outras casas, com outras pessoas, mas não acontece na minha frente? Não dependeria, pergunta Kardec a São Luís, não dependeria dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Responde São Luís: os ateus e materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não acontece à frente de todos, a todo instante? Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Pergunta São Luís. Nós sabemos que não. Ele foi assassinado exatamente pela incredulidade. Os fariseus que lhe diziam: mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se pareciam com esses que hoje vos pedem para ver manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelos aparecimentos de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Que figura deliciosa! O orgulho dos céticos, que pensam ser o centro do mundo, que pensam ser a razão de existir e de atuar de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, e que pede de todos, pede do universo provas que ele seja convencido, como se ninguém tivesse mais nada o que fazer? São comparados por São Luís aqui a animais empacados. Não seriam mais tocados pelos aparecimentos de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhes faltariam ocasiões de ver, se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que não faz, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque Ele, Deus, só recompensa os homens de boa vontade. Antigo princípio iniciático estabelece que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso pode ser ampliado: quando o discípulo está pronto, o fato aparece, a situação acontece. É a sincronicidade, é a lei de atração que dá a cada doente, em cada momento, na exata dose, o remédio que mais necessita. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e cada criatura atrai para cada segundo da sua vida exatamente a experiência que ela precisa, que ele precisa, para a sua expansão, para a sua amplitude, para a sua ampliação de compreensão. Continua São Luís dizendo: essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já vistes
que ela não impediu a expansão da doutrina espírita. Não vos inquieteis, pois com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura, dá-lhe maior relevo. O ataque fanático, o ataque cego dos incrédulos, dos céticos, só mobilizam mais pessoas de boa vontade e de bom senso. O livro Há 2000 anos, de autoria de Emmanuel por Chico Xavier, nos fala que o próprio massacre dos cristãos após a morte do Cristo, estima-se que foram assassinados pelo Império Romano mais de 1 milhão de pessoas, que essa foi a maior propaganda que o cristianismo podia ter, porque esse massacre mobilizou milhões, propagandeou a milhões, muitos mais milhões, uma doutrina que eles de outra forma não saberiam, não os impactariam. De outra forma, quando o Livro dos Espíritos teve uma remessa sua de centenas de livros apreendidas pela Igreja Católica em Barcelona, Espanha, e foram queimados num auto de fé, aquilo preocupou muito os espíritas e o próprio Kardec, e ele obteve essa orientação também dos espíritos. Não há propaganda melhor. O auto de fé de Barcelona queimando centenas de O Livro dos Espíritos seria uma maravilhosa propaganda, chamaria a atenção de todo mundo sobre que livro é esse, como a repressão, um massacre dos cristãos, chamou a atenção do mundo todo para saber que doutrina é essa. Por isso o alto permitiu o massacre dos cristãos, o alto de Barcelona. Por isso o alto permite determinadas perturbações para as pessoas, porque se elas acontecem, se a lei de atração fez com que aquelas pessoas fossem envolvidas naquela perturbação espiritual, é porque para aquelas pessoas faz total sentido passar por aquilo. Para que eles vivendo aquilo, o impacto da vivência da coisa acontecida, eles fossem estimulados, provocados a rever as suas crenças. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já vistes que ela não impediu a expansão da doutrina. Não vos inquieteis, pois, com a sua oposição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura, dá-lhe maior relevo. Que mérito? Questiona São Luís. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa a responsabilidade da teimosia. E essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. Há então na humanidade pessoas de todo tipo, pessoas com grande desenvolvimento intelectual, mas um orgulho tão imenso que os fatos passam à sua frente, e se eles não batem com a sua conveniência, se eles não batem com as suas crenças, com os seus dogmas, eles negam.
Por isso, às vezes, no momento exato, o auto propicia uma influência espiritual perturbadora que chacoalha em suas bases as crenças arrogantes dos céticos. Mas não é quando os céticos querem. É quando o alto percebe que a planta está madura, que a fruta está madura, é que o alto faz a colheita. Pergunta número 8. Achas conveniente evocar esse espírito, o espírito perturbador, para lhe pedirmos algumas explicações? Diz São Luís: evoca-o se quiseres. Mas é um espírito inferior que só dará respostas de pouca significação. E aqui, Kardec começa uma entrevista com o espírito perturbador daquela casa que usava de um médium de efeitos físicos para atirar objetos, divertir-se e expulsar os moradores daquela casa em que ele, espírito, morava, a qual aquele espírito se apegava. Nós, no nosso encontro da semana que vem, começaremos a estudar essa evocação de Kardec de um espírito perturbador. Já teve as orientações de um espírito de luz, São Luís, que deu essas mensagens lidas e estudadas no dia de hoje e no domingo passado. No domingo que vem, faremos o estudo das perguntas e respostas feitas ao próprio espírito perturbador. Não é interessante? Um estudo de caso de mediunidade, que se serve de médiuns e de uma inteligência arguta, racional, lógica e não dogmática, o que é muito raro, como a de Kardec, para obter conhecimentos que nos subsidiam, seja pelo espírito de luz São Luís, seja pela entrevista que se começará a fazer do espírito perturbador, dos fenômenos que aconteceram na rua de Noyers, em Paris. Certamente a pronúncia não é essa. Fenômenos verificados em junho de 1860, nessa rua, na cidade de Paris. Caso que foi estudado com São Luís, uma entrevista com ele, essa que nós acabamos de fazer agora, e que terá continuidade nos estudos com o espírito perturbador. Não esqueçam, amigas e amigos, só o conhecimento do mecanismo mediúnico, do mecanismo que rege a nossa relação com o mundo espiritual, é que nós poderemos dirigir esse mecanismo, senão seremos manipulados espiritualmente. Com o conhecimento e com a prática da boa vibração, através disso é que nós escolheremos, aqueles que quiserem, é claro, ser parceiros do bem, sermos parceiros da luz. Nada mais urgente nesse nosso momento. A Terra está sendo atacada, a humanidade da Terra está sendo atacada e manipulada pelo governo oculto, pelas legiões de vingadores, pelas hordas que disputam entre si o domínio do planeta Terra, o domínio da sua mente. Repetimos, a sua defesa, a minha defesa, a nossa defesa está em conhecer os mecanismos de
que regem a mediunidade, como nós estamos fazendo aqui, e praticar exercícios de elevação da vibração, no vigiai e orai, preconizado pelo grande mestre, por Jesus Cristo. É fantástica essa oportunidade, tomara que você perceba a importância do que estamos fazendo aqui, tomara que volte domingo que vem, tomara que traga amigos, tomara que nós consigamos ser motoristas do nosso carro, aprender a sermos os condutores de nossa expansão espiritual. Paz e bem a todos, um prazer estar com vocês, até domingo que vem na continuidade desse estudo com a entrevista do Espírito Obsessor, e de segunda a sábado, o Oração Ação. Contamos com você, minha amiga, meu amigo, será um prazer continuarmos nossos exercícios de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Até a próxima. Paz e bem. Excelente final de domingo para vocês.